Olá, que delícia estar com vocês. Voltei aqui para o litoral e hoje eu tenho uma convidada mais do que especial nessa live. Se você vai estar assistindo essa minha fala, é porque você está assistindo depois a live gravada. Tem uma convidada chamada Cris. Cris Carneiro foi minha companheira em 2009 para a gente fazer o Caminho de Santiago de Compostela. E a gente vai contar algumas aventuras, desventuras, mas principalmente os aprendizados que fazer esse caminho traz, né? Como é que foi o antes, o durante e o depois. Olha só, Roberto. Roberto é meu companheiro de viagem para Portugal, né, Roberto? Que delícia que foi aquela viagem. Olha lá, a gente vai fazer alguma. Diz que tem uma trilha na Itália, o caminho franciscano, que diz que é maravilhoso. Eu não repetiria o de Santiago de Compostela, mas quem sabe no futuro eu não faço essa outra. Oi, mãe, como é que você tá? Quem mais entrou? A Cris Carneiro entrou. A Levico entrou. Cris, manda o convite para mim, senão eu tento te chamar aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo te chamar. Ai, Cris Carneiro, convidei. Cris, convidei você. É só você aceitar aí. Aceita. Ela estava toda preocupada, mas tirou de letra, olha aí. Eu tava um negocinho ali para apertar, eu apertei. É isso aí. Vai no automático, vai no intuitivo aí. Olha só que delícia, pessoal entrando. Pessoal que está aqui na live, faz o seguinte: pega o aviãozinho que tem aí, eu vou fazer isso, e manda para as pessoas que podem se interessar por esse tipo de assunto, né? Os aprendizados que um caminho do porte de Caminho de Santiago de Compostela nos proporciona. E eu sei que tem um monte de gente que é realmente curioso para saber como que se planeja, como é que vai, o que a gente enfrenta, né, Cris? É Ó, verdade. mandei para algumas pessoas aqui. O que a gente enfrenta? Bom, mas vamos começar a live, né? Sem delongas. Peguem um aviãozinho, todos vocês. Manda aí para uns 10 contatos que vocês acham que possam se interessar. E vão perguntando durante a live, porque é bem gostoso vocês irem tirando as suas dúvidas durante a live. E a gente vai esclarecendo realmente essa aventura, né? Olha que delícia, Cleo, quero fazer um sonho. Não nada que te impeça, Cleo. Eu te dou todas as dicas. Bom, Cris, primeiro vou falar como é que eu conheci Cris, essa mulher linda, maravilhosa. A gente fez a formação do Renato Chahan Bertatti, que é nosso mestre em constelação sistêmica. E essa formação ela tem 2 anos. Então, durante 2 anos, a gente estreitou os laços, choramos muito, trabalhamos muito, demos muitas risadas, né? Mas muito trabalho interno nesses 2 anos, né, Cris? Não tem como não estreitar, né? Não tem como. Você fica sabendo toda a intimidade da pessoa. Quando você faz um curso desse, você fica sabendo toda a intimidade da pessoa, todas as dores, né? Porque para a gente trabalhar com isso, ou mesmo que você não queira trabalhar, você vai olhando, limpando, criando um novo olhar. Então foram 2 anos bem profundos. Mas a Cris não fez só uma vez o curso que eu fiz. A Cris é a substituta oficial do meu mestre, porque ela fez 5 vezes a mesma formação que eu, né, Cris? Desde de 2 anos. 5 Não, vezes de 2 anos. atrevo a ser consteladora e eu admiro muito quem segue esse caminho. Porque é um caminho muito profundo e de muita responsabilidade. É. Então, A eu gente admiro tem que lidar com muita responsabilidade quando a gente trabalha no campo. exatamente. E o Renato é bárbaro para nos ensinar sobre isso, né? Bom, Teoricamente, Cris, eu queria que você se apresentasse, até para que as pessoas entendam um pouquinho o final da nossa live, né? O que você faz, me fala um pouquinho esses seus caminhos de autoconhecimento, mas
o que que você faz profissionalmente, quer dizer, qual é o seu propósito, qual é a sua missão, o que que você, de que forma você serve o mundo aí, para as pessoas te conhecerem um pouquinho, e aí eu já entro no tema mesmo. Eu acho que eu já comecei muita mudança quando eu larguei minha profissão para começar a trabalhar com decoração. Eu sou odontopediatra de formação, aí chegou um momento que não, eu vi que não era aquilo mesmo que eu queria, a gente escolhe muito cedo, então eu resolvi trabalhar com decoração. E aí foi indo. Aí quando eu entrei no curso do Renato, eu comecei a fazer terapia com o Renato, entrei no curso do Renato. Cris, Aí, eu não sei se oi? tá falhando um pouquinho, Cris. Tá falhando um pouquinho. Então, você falou que se formou em odontopediatria e que depois você se viu capturada praticamente pela parte de decoração. É isso? Exatamente. Exatamente. Aí mudei, e aí a mudança, assim, radical mesmo, começou quando eu comecei a terapia com o Renato. E aí, da terapia, fui para o curso e assim foi. Aí um dia, estávamos, né, num fim de semana, né, Dri? Você tinha ido para Ilhabela comigo e eu falei, quero ir para o Caminho de Santiago. Aí você falou que você ia junto, lembra? Eu falei, nossa, eu tenho um sonho de fazer isso. Eu tinha, para vocês imaginarem, eu tinha recortes, porque eu sou uma boa sagitariana, eu planejo as minhas viagens e tenho uma wishlist de viagens. E Caminho de Santiago era uma, mas que eu sempre fiquei com o pé atrás de fazer sozinho. Eu acho que até isso a gente pode comentar como um primeiro aprendizado, né, Cris? Fazer Sim. sozinho ou fazer com um parceiro ou uma parceira. Porque o caminho de Santiago de Compostela, gente, é uma metáfora da vida, né? E eu acho que qualquer uma dessas escolhas, fazer só ou fazer com alguém, tem coisas boas e tem coisas que são difíceis de lidar. Fala um pouquinho da sua percepção sobre isso. A primeira coisa, eu acho que ninguém, acho que na nossa época, quando a gente fez, eu acho que ninguém ficou sozinho, acho que tinha uma pessoa que ficou sozinha, eu lembro, porque mesmo quando você vai sozinho, você se linka com alguém, ou com mais que uma pessoa. E é muito complicado, porque todos os dias são difíceis. Então, você tem que escolher muito bem a sua parceria, porque se não for bom, não vai ser uma experiência boa. É. Tem que ter muito. Porque eu acho que o melhor e o pior surge, né? Como eu falava muito quando a gente chegou à pandemia, eu falei, gente, o melhor e o pior das pessoas vão surgir nessa pandemia. E eu acho que a gente ficar 24 horas sob situação de adversidade, e a gente vai explicar um pouquinho o porquê disso, né? Te coloca à prova todo o tempo, né, Cris? Então, a escolha desse parceiro, e eu, Adriana, ascendente em Virgem, apesar de Sagitário, eu fiz o mapa astral da minha parceira. Eu falei, deixa eu ver se vai rolar. Eu fiz a sinastria minha e da Cris. Não, e rolou super bem, lembra? Foi muito bom. Não teve problema, Rolou, né? a gente não teve problema nenhum. Mesmo porque eu sou uma controladora e a Adri é uma controladora. Então eu resolvi o seguinte: controladora com controladora, ela controla. E eu obedeci. Eu não entendi muito bem esse comentário, mas a gente prossegue a live. Não, eu sou uma pessoa que planeja a viagem, né? Então, eu lembro que eu mandava, então eu estudei muito antes de ir, Sim. li muito antes de ir, e tudo eu passava para ela, né? Desde para ela tomar ciência da topografia, quantos quilômetros a gente ia fazer, o que ia acontecer se formasse bolha no pé. Então, desde coisas muito macros até mínimas, né? Então, quando eu planejei a viagem, eu fui assistir palestra sobre o Caminho de Santiago. E a Cris tem um perfilzão, assim, nesse sentido de viagem, foi mais confio em você, o que você decidir, né, Cris? Mas Então, não pode falar que eu fui controladora. aleatoriamente, é que você é tão perfeita que eu não tinha nada para falar, então não tem como ser melhor. Então eu me retirei e segui. Não, olha só. Não, eu sou uma pessoa boa para planejar. Mas vamos lá, então. A gente está falando dessa parceria. Então, a nossa parceria funcionou muito bem.
Sim. Isso não quer dizer que a gente não passou de momentos de estresse, nós Sim. duas. De uma Sim. querer fazer uma coisa, a outra querer fazer outra, e como é que a gente lidou com isso, que eu acho muito legal, que foi o respeito, né? Sim. Porque são duas pessoas com suas necessidades internas diferentes. Sim. E às vezes ela queria um determinado caminho, ou fazer determinada coisa, e eu outra, e a gente ou sentava e chegava num acordo, ou teve um dia que ela falou assim, não, eu quero ir para tal cidade e depois eu volto para cá. Eu falei, ok, eu fico aqui, te espero aqui, você vai, eu preciso descansar. E eu acho que isso vale muito para a vida, a gente não precisa ser igual e concordar com tudo, né? Eu acho Ô, que... Adriana, aqui entrou Quem entrou? Hã? Pedro. Olá, Olá, Pedro! Pedro é um amigo nosso de caminhada. E vou te falar uma coisa: ele não tinha Instagram. A não tinha. Cris fez ele abrir um Instagram. Olá, Pedro, que tal? Olha que delícia! Muito bem. Depois, Pedro, se você topar, passa perfume, penteia o cabelo, mas pro final da live eu te chamo ao vivo aqui, tá bom? Aí você entra pra gente ouvir esse seu sotaque. Não sei se ele tá morando em Madrid ainda, não Tá. sei da vida de Pedro, mas é um amigo querido do caminho. Olha que delícia. Bom, então eu acho que a gente falou aí já da tomada de decisão. Foi meio por acaso, num bate-papo em volta da piscina, ela falou, nossa, eu queria muito ir. Eu falei, Cris, eu já tenho quase tudo estruturado para ir, né? Porque eu vou montando isso. E aí a gente foi. Então, esse foi o processo de decisão, essa foi a escolha da parceria. E eu acho importante a gente falar, Cris, do preparo, né? Sim, A sim. gente, a gente na vida às vezes precisa se preparar. Se você tem uma apresentação de negócio, você precisa se preparar. Se você vai fazer um caminho de Santiago, você precisa se preparar. Conta para o pessoal como é que foi o nosso preparo. O que, que a gente fez, Cris? Primeiro a escolha de tudo, né? A escolha da mochila, a escolha da bota, a escolha da roupa. Eu comprei roupa errada, que eu comprei a mais. Lembra? A Adriana falava, compra só isso. Eu falei, não, 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 isso não vai dar. Comprei. Ela levou uma peça a mais de cada coisa que eu falei para ela levar. Exatamente. Aí, conclusão, o que, que aconteceu no caminho, Cris? Minha mochila ficou pesada pra caramba e eu tive que ir deixando as coisas no caminho e eu deixei. Porque você não aguenta carregar o que não precisa. E, Exatamente. eu levei até secador de cabelo, lembra? Não, ela queria levar secador de cabelo e chapinha. Eu falei, Cris do céu. É, eu falei, Cris, ficou no caminho, tá? Ficou em algum momento no caminho, ela dispensou. E eu acho que essa metáfora com a mochila, eu acho que é uma das mais preciosas quando a gente fala do caminho de Santiago. Porque literalmente a gente escolhe o que carregar nas costas. Exatamente. E isso envolve o quanto a sua vida vai se tornar mais leve ou quanto a sua vida vai ficar mais pesada, né, Cris? E é engraçado que quando você começa achando que você pode tudo. E que você aguenta tudo, e que tudo. E tudo bem. E não é tudo bem. Aquilo é muito difícil. Você caminhar muitos quilômetros já é mais complicado. Agora, caminhar muitos quilômetros com uma mochila nas costas é muito diferente e é muito mais pesado. Então, E você uma vai topografia complicada. de chuva, frio, né? Um dia era subida demais, outro dia era descida demais, que eu acho que a descida é pior que a subida. Né? Então, um dia era, sei lá, todos os dias eram difíceis, nenhum dia foi super fácil, né? Cada dia era uma... Não. Acho E que só teve um dia que foi fácil, Cris, que a gente perdeu. Eu perdi uma meia. Olha só, gente. Eu perdi uma meia, precisei esperar abrir a pessoa do albergue para poder pegar uma meia, porque eu só levei duas, acho, meias, se eu não me engano. Que você leva tudo contado, é meia especial. E a Cris tinha travado, ela não saía da cama aquele dia. exatamente. Então, você lembra, Eu né? fiquei com costas, eu não conseguia levantar, lembra? Ela não conseguia sair da cama. Aí eu virei para ela e falei assim, Cris, não tem problema, toma o seu remédio, que o hiper mega doutor
Pércio passou. Eu até sei o lugar que foi, quer ver? Ai, meu Deus. Era num... Riego de Ambrosa. É que eu tô com a apresentação aqui. E aí eu falei, Cris, não tem problema. Então vamos fazer o seguinte: você toma o remédio e eu espero às 9 horas abrir, porque a gente saía às 7, 7h30 para caminhar, né? E nesse dia tudo atrasou. E aí nesse dia, a gente pegou um táxi até a próxima parada. Vou ser sincera com vocês, porque não ia dar para a gente cumprir. Atrasamos muito, a Cris travada, e a gente fez o que era possível. Então, a Adriana, você fez? Pegou táxi? Sim, peguei táxi. Então, esse dia, apesar da Cris travada, a gente fez esse trechinho aí de táxi. Aí a gente aprende também com isso, a respeitar o nosso corpo. Exatamente. Né, Cris? Eu acho que no caminho eu falava o tempo inteiro, eu não tô aqui para correr uma maratona. A minha jornada tem que ser boa, né? Eu não tô aqui para estourar o meu joelho, né? Eu não tô aqui, por exemplo, para fazer a Cris travada, colocar uma mochila, que a dela devia de ter uns 12 quilos, Cris? Acho que sim. Porque a minha acho que tinha 8. A dela tinha uns 12 quilos. Imagina ela travada, e a gente ter que seguir o caminho, porque tem que seguir, né? E eu acho que isso tem muito a ver com algumas coisas que a gente se impõe na vida, né, Cris? Quais escolhas você está fazendo e por que isso tem que ser assim? Essa semana eu fui no oculista e fui para estourar um negocinho no olho. Eu falei, mas eu não vou fazer o exame não, porque meu braço ainda tá dando. Mas você precisa usar óculos. Aí eu virei para ele e falei assim, mas por que eu preciso usar óculos? Ele não acreditou na pergunta que eu fiz. Para você enxergar melhor. Eu falei, mas eu enxergo. Tudo bem, uma hora ou outra eu pego a minha lupa, de vez em quando, não estou dizendo que não, né? Para ler mapa de metrô no exterior é um inferno sem óculos, mas é muito raro. Então, o porquê? O porquê que a gente tem que fazer isso? O porquê que tem que seguir? O porquê que você tem que fazer uma escolha que vai ser pesada para você, né, Cris? Exatamente. Exatamente. Ó, estão perguntando aqui quantos quilômetros vocês fizeram ao todo? 330. E o 330. Os meus 12 quilos eram pesados até para ele, né? Exatamente, exatamente. E o Pedro é um homenzarrão de mais de 1,80 m. Deve né? ter muito tanto. É muito. É muito, ela levou muito peso, né? Que não devia. E fui deixando ali, né? Não, e a Cris pagou a língua da viagem inteira. Mas, ó, deixa eu só falar uma coisa. As coisas mais sórdidas, assim, das brincadeiras que a gente passou tudo, eu não vou contar, a gente não vai contar nessa live. Quem quiser saber, deixa eu fazer meu jabá. Tem um livro, eu escrevi um livro, a história dessa viagem, tá? Então, não tem só essa viagem, mas quem quiser depois informações, me manda um direct message, tem todas as paradas que a gente fez, tudo que a gente passou. A Adriana aprontando, porque eu não falava espanhol na época, mas me entendiam perfeitamente, né, Cris? A Adriana conseguia fazer o dormitório inteirinho rir. E não conseguiam parar de rir. Não, foi... Você dormir com 50 pessoas no mesmo quarto e dando risada, é tudo de bom, né? Ó, a Gabi tá perguntando em quantos dias? Foram 12 dias, né, Cris, de caminhada? Não, tantos, Ri. Não foi? Hã? Foram uns 20 e tantos dias, não foi? Não. Acho que foi 12 dias. 12 dias de caminhada. É porque a gente chegou antes, presta atenção, nós fomos para Bilbao, a gente teve umas paradas antes sem ser o caminho. De caminho mesmo, eu acho que foram 12 a 13 dias. É verdade. Vaz Lescrec. Quem é? Você leu o livro? Quem é Vaz Lescrec? Não sei. Coloca seu nome aí. É porque às vezes coloca o codinome, eu não sei quem é. Deve ter lido o livro, então. É divertido o livro, né? Vai dar risada. Bom, o que mais, Cris? Da preparação. Outra coisa que a gente fez de preparação, a Suzana de Santos. Ah, querida, que delícia. Nossa, conheço ela faz muitos anos. Que delícia ter você aqui, Su.
A gente se conheceu, acho que nos grupos de RH da ADP. É. Vamos lá. A preparação também, a gente, depois de escolher o sapato certo, a mochila certa, assim, a meia certa, a calça correta. Não façam igual o Cris fez, que não fez o que eu falei para ela fazer. Né? Não. Então existe a roupa certa para você ir, porque tudo tem um motivo. A gente pegou para caminhar. Então, como é que é caminhar 10 quilômetros? Que a gente fazia 10, 12 quilômetros na ilha, né? Sim. A gente parecia duas loucas na Ilha Bela. A gente livro e revista na mochila para poder simular a mochila pesada do Caminho de Santiago. Então era assim, as duas combinou um fim de semana e a gente ia ver o quanto estava o nosso preparo. E lá na Ilha Bela, a casa dela fica num morro, tinha subida, tinha descida, a gente andou até a balsa e a gente colocava tudo que tinha de peso dentro da casa e a gente colocou na mochila e as duas passeando não, caminhando já, amaciando a bota, entendendo o que peso é esse que a gente vai carregar. E eu fazia muita caminhada fora de Cris. Eu tenho o hábito de fazer caminhada já há muito tempo e eu me preparei com a bota para já amaciar a bota. Então, existe todo um preparo que é importante para você fazer o caminho, né, Cris? Sim. Que mais, Cris? Fala. Exemplo, todo mundo pergunta se tem algum motivo religioso para fazer o Caminho de Santiago. Perfeito. Eu não tive. Eu queria fazer, não sei porquê, não teve motivo, não queria repensar minha vida, não queria nada. Só queria fazer o Caminho de Santiago, ponto. E aí a gente foi. E eu também, eu não sou nada religiosa. Agora eu queria fazer um adendo sobre isso, Cris, de uma percepção minha e de algumas experiências que a gente teve lá. Vocês imaginam, e isso é minha percepção, né, Cris? 1000 anos, né? 1000 anos eu acho que foi construído o caminho. O Pedro, não sei se você sabe, Pedro, você que é espanhol, mais ou menos há 1000 anos as pessoas trilhando a mesma rota, né? E com boa intenção. É lindo no caminho que as pessoas vão com boa intenção, vão com o coração aberto para se olhar, para cuidar do próximo, para deixar ser cuidado. Então, essa egrégora que se forma, né, no Caminho de Santiago, por si só, eu sempre me senti muito protegida lá. Você tinha essa percepção, Cris? Sim, sim, sim. Porque às vezes a gente passava horas sem ver ninguém, sem passar por uma vila. Porque como a gente foi fora de temporada, as vilas, tem algumas vilas que só funcionam em temporada. Então a gente tinha da onde saiu e a meta do dia para alcançar. Mas às vezes a gente passava e ficava horas sem ver ninguém, sem cruzar com as pessoas dos peregrinos, a gente cruza, né? Mas a gente se sente o caminho inteiro protegido, mas não tinha assim bases de apoio para você. Não existe. Não tava, o celular não tinha internet, né? Então a gente nem levava o celular. Outra coisa, não existia internet. Hoje eu acho que quem faz o caminho tem todo o respaldo aí da internet. Em 2009 não existia. Eu lembro que a primeira viagem que eu consegui colocar chip no meu celular, no meu BlackBerry, olha só, se não é antigo, foi em 2010 que eu fui para a Índia. Então, a Cris e eu e as pessoas que faziam o caminho ficavam completamente desconectadas da sua vida pessoal. Eu lembro, eu já tinha empresa e eu lembro que eu tinha um funcionário meu, eu abri um e-mail para mim, Caminho de Santiago, e aí o meu funcionário triava os e-mails e só mandava para aquele e-mail 2 ou 3 que eu tinha que resolver. E aí a gente chegava em algum ponto, né, Cris? E a gente chegava em algum ponto que a gente usava um computador fixo, aqueles, né? E eu acessava rapidinho os e-mails.
É isso, né, Cris? Exatamente, exatamente. Olha Exatamente. só, gente, quanta gente legal tá aqui. Adri Steduto, minha Spiritual Thinker, Laís da Mixul, a Lia, a Nica, a Rick, a Suzana, deixa eu ver quem mais. O Pedro, a Gabi, a doutora Elizabeth, também outra Spiritual Thinker. Gente, que delícia estar com você. A Paty Galhardi, olha só quem está aqui. Paty Galhardi, Josi da TechSul, lá do Sul. Hoje a gente está quase internacional, tanto no sul do país, né? Quanto o Pedro lá falando de Madrid, a Nova Eventos. Gente, boa noite para todo mundo. A gente está aqui falando sobre o Caminho de Santiago de Compostela. Estou com a minha convidada, a Cris Carneiro, que foi minha parceiraça nesse caminho. Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, para o Insta entender que tá legal a live, toda vez que a gente falar alguma coisa que vocês gostem, clica no coraçãozinho. E chama mais gente que possa se interessar para o assunto. Pega o aviãozinho aí e manda pelo menos para umas 10 pessoas para chamar para a live para a gente bater papo. E, gente, tem dúvida, quer fazer pergunta? Eu vou estar olhando tudo aqui. Olha lá, a Lila Maria está falando da Bahia. Olha só, gente, que delícia. Muito bem. Cris, que mais que a gente vai falar? Então, e assim, do desapego mesmo, e de você dormir num quarto com 50 pessoas, você não ter aqueles confortos todos que a gente tem, dividir o banheiro com as 50 pessoas. A Adriana, o point da viagem dela foi entrar quando a gente chegava no albergue, via o banheiro, quando o banheiro tinha algum problema, ela já vinha rindo para me contar. Porque a diversão dela era me contar o problema do banheiro. Porque eu tenho mais problema do que ela em relação a isso. Mas era com banho. Gente, é muito divertido. Primeiro, assim, eu lembro que o primeiro albergue mesmo que a gente ficou foi em León, foi o nosso ponto de partida do Caminho de Santiago, que é onde dá esses 330 quilômetros. A gente conheceu Burgos, mas o trecho de Burgos para León é muita carreteira, não é um trecho bonito. Então a gente começou o nosso caminho de León. E eu me lembro que E a Cris, desculpa, é da alta sociedade paulistana, desculpa. E eu já mochilei na Europa. Eu sou mochileira, eu sou maloqueira. Eu nunca tinha mochilado, né? Só isso. Ela nunca tinha mochilado. Aí a gente chegou no primeiro albergue e colocaram a gente num quarto, e um quarto misto com homem e mulher. A Cris sentou na cama, botou a malinha. Cris, eu tenho que contar, posso? Pode. Colocou a malinha pesando 12 quilos do lado da cama dela e ali ela não se mexeu. Ela ficou só olhando, o quarto misto. Aí eu fui para onde? Olhar o banheiro, né? Aí eu volto, eu não lembro qual era o problema desse banheiro, se ele não tinha porta, eu não lembro o que era. E aí eu cheguei e ela falou assim, Adriana, e aí? Falei, Cris, ó, a questão é essa. E ela continuou sentada na cama paralisada. O bom da minha amiga é que ela se recupera, mas ela ficou paralisada. E ela olhava assim, o tênis do cara do lado era um alemão, não era, Cris? Era. Cheio de barro, um tênis sujo, roupa suja. E ela olhava aquilo, ela falava, Dri, vai na recepção, vai perguntar se a gente está no quarto certo, Dri. Dri, porque não pode misturar homem e mulher no mesmo quarto, Adriana. Eu falei, Cris, mas aqui na Espanha é super normal, eu já dormi em albergue com homem e com mulher, né? E eu sei que ela não se mexia, ela continuava não se mexendo. Eu falei, você vai tomar banho ou eu vou? Porque a gente gostava que uma ficasse cuidando da bagagem da outra. Ela falou, não, pode ir. Eu falei, tá bom, peguei. Voltei, tomei banho, voltei. Aonde que ela estava? Na mesma posição. Ela entrou. Cris, em congelamento. Eu falei, Cris, presta atenção. Abre sua mochila. Foi assim que eu fiz, não foi, Cris? Cris, abre sua mochila. Cadê seu sabonete? Cadê sua toalha? Cadê a roupa que você vai vestir depois? Eu tirei ela da paralisia. Vai, amiga, pega tudo isso, eu vou te levar na porta do banheiro. E quando a gente chegou num banheiro, que a gente estava num quarto misto também, e o banheiro era misto. Porque tem banheiro que é só de homem, tem banheiro que é só de mulher, mas tem albergue que o banheiro é misto.
Não, mas Essa mulher não tinha porta no chuveiro. não tinha porta no chuveiro. Isso para mim não é problema. É problema para ela. Para mim é também. Eu sou muito, eu tenho um pensamento muito europeu. Acho, sei lá, porque eu sou muito desencanada com essas coisas. E eu sei que essa bicha fez uma revolução no quarto. Eu sei que ela convenceu os homens a tomarem banho depois das mulheres. Só que era um banho, era um chuveiro de aquecimento. Os homens ficaram pés da vida porque as 4 mulheres que estavam no quarto acabaram com a água quente. Todos os homens tomaram água fria. Então, gente, a gente está contando alguns perrengues aí do Caminho de Santiago, e a gente vai contar um pouquinho mais, né? Mas para que vocês entendam que é a diversidade 24 horas. Quando a Cris falou no começo que tem que escolher bem o parceiro, que a gente passa 24 horas por dia de problema, é exatamente isso, né, Cris? Exatamente, exatamente. Não, na verdade, você entra ali. Eu entrei, eu não tinha lido, a Adriana mandava tudo para eu ler, eu não li nada. Não li nada, não li nada. Desculpa, Cris, sabe quem tá na live? O Não. nosso mestre Renato Chaambertati. Nossa. Desculpa. Renato, eu paralisei agora. Desculpa, acabamos de falar da onde a gente se conheceu, falamos de você. Ai, que delícia ter você aqui. Ó, Fontana, que delícia. Renato, que bênção ter você aqui. Bom, desculpa, Cris, é que eu não podia não falar que o Renato entrou. Então, é uma honra. O Renato é a pessoa que mais me deu apoio e acho que eu devo tudo a ele. Eu falo isso para ele toda a sessão que eu vou lá, meu terapeuta do coração. Aí ele tá lá, tá ouvindo. Ele sabe que eu devo tudo a ele. Eu falo toda vez. Isso é amor de discípula pelo mestre, meu e dela, viu, Renato? Não é só dela, não. Mas vamos lá, Cris. Que mais? Que mais que você... Eu acho que... E eu, Riquitaba, entrei também. Também. Claro que também. O Renato é meu mestre, o Ricardo é meu filho. Tá, eu também, claro. Devo tudo ao Ricardo também. Olha, e vou dizer, viu, o que ela aprendeu no Caminho de Santiago não é 10% do que ela aprendeu quando ela teve que aprender a ser mãe, viu, Ricardo? É verdade. Vamos lá, Cris, que mais que a gente teve? Mais que a gente teve de interessante no caminho? A gente estava falando... Barra nisso lá, né? Primeiro as dificuldades dos quartos, do banheiro, do andar, de tudo, e você vai largando as coisas, vai deixando para lá, vai deixando para lá, e aquilo, mesmo que eu não tenha ido para repensar minha vida, aquilo incorporou em mim e eu não voltei da mesma forma, eu voltei diferente. E uma coisa também que me impressionou, chega em Santiago de Compostela, aquilo é tão maravilhoso que eu nunca tinha prestado atenção numa missa, e foi a única missa que eu prestei atenção na minha vida. Né? Foi tão maravilhoso, né? Depois teve um episódio da Adriana em relação à catedral, né? Então, depois, se ela quiser contar, ela conta. Não, eu posso contar, não tem problema. Foi maravilhoso. Então, eu repensei um monte de coisa e quando eu voltei, eu iniciei minha sessão de desapego. Porque eu voltei, aí eu morava numa casa, vendi minha casa, diminuí bastante, dei quase tudo que eu tinha. E hoje... Você mudou de uma casa, acho que mais ou menos para um quarto do que era a que você morava, não era? De tamanho? Um pouco menos. E agora eu mudei para um flat. Eu dei tudo que eu tenho. Assim, aí você entende aquela coisa que você não precisa de nada? E você não precisa mesmo. Você precisa das coisas que te deixam feliz, só isso. O resto não é necessário. Ela fez um almoço para mim no domingo, né? Uma delícia, aliás, uma mesa super bem posta, maravilhosa, uma comida deliciosa. E ela falou, Adri, eu só tenho 3 panelas. E para que a gente precisa de 10 panelas, né? Eu estou dando um exemplo. Para que eu preciso de sapatos, Cris? Quantos sapatos você desfez que não usava?
vergonha de falar, mas eu tenho muito, muito mesmo, muita coisa. Eu fui dando coisa, muita coisa. Eu ganhei algumas coisas, ganhei algumas bijus, ganhei o joguinho de constelação sistêmica, que eu viajo com ele, porque eu também tô meio itinerante, mas depois eu conto. Eu acho que, então, esse aprendizado, Cris, que você está dizendo, é a gente olhar para o que é essencial na vida, né? A gente vive num mundo que fala que você tem que ter isso, que você tem que ter aquilo, se você não tiver isso, se você não tiver aquilo, porque você é desse jeito ou deixa de ser. E o caminho de Santiago nos traz o que é essencial. O essencial para mim dentro do caminho de Santiago é o dar e receber amor, conforto, carinho. O que é essencial dentro do caminho de Santiago é você suprir suas necessidades básicas no sentido de comida, bebida, isso não tem jeito, né? Mas essa questão do eu escolher como trilhar esse caminho, eu fazer as escolhas a todo momento do que eu queria, que como fosse, porque, Cris, nos momentos que a gente estava mais ferrada, as duas sentavam e davam risada. Vou contar um episódio. Eu fiz o planejamento e, assim, tinha dia que a gente caminhava 26 quilômetros, tinha dia que caminhava 22 e tinha dia, se a topografia era muito ruim, 16, né? Então, em média, dava 20 e poucos quilômetros. Só que como a gente foi fora de temporada, eu planejei a gente parar num albergue. Quando a gente chegou no albergue, depois de já caminhar 20 e poucos quilômetros, o próximo albergue estava a 10 quilômetros da gente. Estava garoando e a gente olhava para a estrada, era uma subida enorme. Você lembra disso, né, Cris? Lembro. E a Cris, guerreiraça, fez o caminho de Santiago com uma fascite plantar. Plantar, que chama? Ela não conseguia mais pisar no chão. Aí eu virei para ela e falei, Cris, o albergue que eu tinha planejado, depois a gente ter caminhado 22 quilômetros, 23, eu não lembro exatamente o que a gente caminhou aquele dia, era esse. E a gente sentou na varanda e o albergue fechado. E eu assim, pensando como é que eu vou resolver. Aí eu falei, Cris, vamos fazer o seguinte, não tem outro jeito, a gente vai ter que caminhar. Então, a gente vai sentar e vai descansar o quanto você e a gente precisar. A gente pegou a mochila, colocou na varanda do albergue fechado e eu coloquei a minha mochila olhando para o morro que tinha na minha frente, que era uma estrada assim. Eu coloquei minha mochila, deitei a cabeça ali. Cris, vamos descansar o tempo que for e não tem jeito. A gente vai ter que dar um jeito de caminhar mais 10 quilômetros. Não tinha celular para chamar táxi, não tinha Uber, não tinha nada dessas coisas. Não tinha. A gente tinha que caminhar. Só que a gente já estava esgotada pelo trecho que fez e ela estava com a fascite plantar, né, Cris? Ela não punha o pé no chão, judiação. Punha aquelas palmilhas bem fofinhas, tudo, e foi tinha dia que estava difícil de andar. Tava tudo errado. Aí eu falei, Cris, relaxa, respira e vamos ficar o tempo que for necessário aqui. Eu também estava esgotada, não é só a Cris que estava esgotada, não. Eu também estava. Para mim era aquele ponto era o meu ponto final do dia. Minha cabeça, eu imaginei que eu ia parar ali. Aí a gente tava lá, deitada, e aí eu olhei um negócio branco assim, fazendo assim no morro, né? Descendo o morro. Falei, Cris, eu acho que é um táxi. Cris, eu acho que é um táxi. Ela falou, não, aonde? Lá, Cris, mas estava muito longe, gente. Lá, ó, eu acho que tá descendo um táxi. Ela falou, nossa, jura, o que a gente vai fazer? Eu falei, ou a gente vai caminhar, ou a gente vai pegar esse táxi. Aí ela falou, não, vamos pegar o táxi. Eu falei, então faz o seguinte, pula na frente do táxi. E literalmente a bicha pulou na frente do táxi, né, Cris? Exatamente. E pra você... Aí ela pulou, ela não fala espanhol, na época eu também não falava, agora eu falo.
pulou na frente do táxi e falava desesperadamente que a gente tinha que ir, eu não lembro o próximo ponto qual que era. E a estrada era tão estreita que o cara explicou que ele tinha que ir até um determinado ponto para manobrar com o carro. Menina, esse táxi não voltava, né, Cris? Não voltava. Aí o táxi não voltava, a gente já sentadinha na porta da varanda, falou assim, Cris, você já tá pronta para caminhar? Porque o táxi não volta. Vamos caminhar, vamos seguir caminho. Daqui a pouco o táxi vem e levou a gente os últimos 10 quilômetros. Mas essas são as aventuras e são as benesses. Porque eu acho que isso é uma proteção. Eu não sei, eu não acho que Cris e eu conseguiríamos dar conta esse dia. Eu não sei o que teria acontecido. Porque eram 10 quilômetros para frente para duas pessoas que já estavam esgotadas fisicamente, com a mochila nas costas. Então, quando eu falo da proteção do caminho, esse táxi, para mim, ele veio como uma proteção. Você enxerga assim também, Cris? Enxergo. Não teve só essa, teve mais, teve o dia da catedral lá, que também foi uma coisa muito impressionante, né? Da foto. Tiveram alguns momentos, assim, no contexto da catedral também foi muito importante, muito impressionante. Eu vou contar porque ela já mencionou 3 vezes da catedral. Você quer contar, Cris? Não, pode contar você, que eu fiquei impressionada, por isso que eu tô falando. A gente chegou em Santiago de Compostela, entramos na catedral, na missa do peregrino. Na verdade, é no fumaceiro que eles chamam, né? Na missa lá. Na verdade, foi no dia que a gente chegou e tinha o dia certo para missa, né? Eu acho que foi isso. E aí a gente foi explorar a catedral, do lado tem um museu, e tem onde está sepultado o Santiago, né? Então tem uma urna funerária lá embaixo, é uma cripta que você desce, e tem vários avisos que você não pode filmar, não pode tirar foto. E aí a Adriana, desobediente, o que a Adriana fez? A Adriana entrou como se ninguém tivesse vendo nada, com a câmera ligada. Aí eu entrei, na hora que eu cheguei na frente da urna, eu não sei se aqui não é todo mundo que conhece constelação sistêmica, mas meu mestre vai entender e as pessoas que conhecem constelação vão entender. Eu comecei a sentir um peso, alguma coisa me empurrando no chão para eu reverenciar. Então eu senti um peso enorme em mim para eu reverenciar. E aí eu fiz a reverência, eu segui o movimento da reverência, entrava uma pessoa por vez na cripta, né, Cris? Eu estava sozinha ali, e a gente saiu da cripta e fomos para o museu. Aí eu virei para a Cris e falei assim, Cris, eu filmei a cripta de Santiago, eu filmei a urna lá. E eu tô com uma voz na minha cabeça falando apaga, apaga, apaga. Né, Cris? Você lembra disso? Lembro. Aí, o que eu fiz? Eu falei, você me desculpa, Cris, mas eu vou apagar tudo que eu gravei, né? Toda essa parte proibida que eu gravei. Eu apaguei tudo. E tinha deixado algumas fotos da igreja dentro. Não apaguei algumas fotos. Eu apaguei exatamente na frente da cripta. Quando eu fui fazer a transferência do memory card para o pendrive, eu não lembro exatamente como é que era na época, eu acho que era isso, porque a Cris ia voltar para o Brasil e eu ia continuar no sul da Espanha por mais 10 dias. Nessa transferência, quando eu cheguei no Brasil, eu percebi que eu perdi todas as fotos internas da catedral, mesmo as que eu não tinha deletado. E foi assim uma lição para mim de respeito, né? De respeito ao que as pessoas acreditam. A Cris teve insight muito parecido com esse também, né, Cris? Você começou o caminho criticando a riqueza, lembra? Conta para eles como é que foi. Eu falava assim, nossa, que igreja rica, né? Ele podia ter sido usado para outras coisas.
Aí eu entrava em outra e falava assim, nossa, olha essa, porque as igrejas eram de pedra e com altar de ouro, né? E eu achava aquilo, eu ficava assim, tanto ouro e tanta gente precisando, né? E aí eu ficava criticando. E depois foi indo e eu fui entendendo por quê, né? Eu fui entendendo, aquilo era necessário, é tudo necessário. É tudo necessário para as coisas serem do jeito que são, para o aprendizado da gente ser o que tem que ser. A gente não tem que criticar nem julgar nada. Então, foi indo caminho, e você, porque naquela dificuldade você vai andando, você fica pensando nas coisas e na vida. Então, você repensa, por mais que você não tenha ido para repensar a sua vida, mas você repensa tudo que está em volta de você. E começa a vir muita compreensão de tudo, né? Então, para mim, caiu muita ficha. Muita ficha. E as fichas caem até hoje. Não parou. Cai, Aquilo cai. mudou. Essa viagem me mudou. É. O fato de você conhecer gente do mundo inteiro, né? De todos os lugares do mundo, gente de todos. Tinha uma moça que era camareira que dormia do nosso lado e tinha um cara que era do governo da Espanha. Essa camareira, ela morou uma época, não foi ela que morou numa caverna? Exatamente. Tinha gente de alta sociedade, isso é maravilhoso. E no fim do dia, tá todo mundo exausto, com bolha no pé, Dando risada. faminto, né? Porque a gente chega assim, faminto para ter um banho, as necessidades básicas atendidas aí, né? E é todo mundo igual. E eu acho que isso é um hiperaprendizado para as barreiras que a gente vive na sociedade, né? Você é medido pelo que você tem, você é medido pelo que você faz. E no fundo, a essência da gente é uma alma que está se desenvolvendo. E isso não tem nada que me difere da Cris e de qualquer pessoa que a gente cruzou no caminho. Cris, que mais que você quer? Eu anotei algumas coisas aqui. Eu acho que um grande aprendizado é a questão da resiliência. Você vai entortar, você vai ter dia muito, muito difícil. E você tem que levantar do meio da guerra, digamos assim, e continuar caminhando, né? O Keep Walking. Eu, no meu livro, eu falo muito do Keep Walking, né? E uma coisa que eu aprendi no caminho, Cris, é que a vida não para pra gente se recuperar. Eu uso isso assim muito. A vida não para. Você tem que estar ali dando um passo de cada vez. Exatamente. Lembra que a gente pegava uma estrada, aí no final eu falava assim, eu começava assim para ela, Cris, a estrada tá indo para uma montanha, Cris, a estrada tá indo para uma montanha. Aí você se deparava com aquela montanha literalmente na sua frente, e para você chegar onde você queria, você tinha que subir a montanha. Exatamente. Não tinha outro jeito, você tinha que subir a montanha. E eu falava assim, Cris, engata a primeira, né, Cris? Engata a primeira, é um passo de cada vez. Eu acho que essa questão de um passo de cada vez também é um super aprendizado. Exatamente. A gente não chega de repente, né, Cris? A gente tem que dar um passo de cada vez para chegar lá. A Tuca mandou um recado que ela tá aqui. Tuca, nossa companheira de viagem do Reino Unido. Minha prima maravilhosa. A gente continua, cada hora para um lugar. A pandemia que nos parou, né? Mas cada hora para um... Pessoal, a gente está caminhando para os últimos 10 minutos praticamente. Eu queria saber se vocês têm dúvidas. E eu queria saber se o Pedro está aí. Pedro, passou aí o perfume para entrar na live? Só para a gente contar como é que foi a sua experiência no Caminho de Santiago. Peraí, deixa eu tentar achar o Pedro aqui, se ele tá. É Piccolo, não é? Piccolo. Pedro, tô te chamando. Aceita aí, Pedro. E, pessoal, se tiverem dúvidas e perguntas aí, vão colocando. Será que ele vai entrar? Ai, meu Deus. Pedro, entra, Pedro. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. No Caminho de ¿Qué Santiago. tal?
aí? Estoy escuchando aquí todo lo que contáis. Me gusta mucho escuchar y recordar todo aquello. Eh, habla para nosotras lo que gustó, lo que aprendió en el camino. Pode Mm. fazer Uy, sí, sí, La conozco. sí, sí, Compartilhe. mientras os estaba escuchando había muchas cosas que pensaba que me gustaría contar y voy a aprovechar y las voy a contar, sí, porque me Sí, siento sí. muy identificado con mucho de lo que habéis dicho. sim. Sí, Pero lo mejor, pero lo mejor fue conocernos, ¿ah? sí, sin duda, sin duda. Eso fue casi para mí fue al final del camino, bueno, y para vosotras también, fue al final del camino, Sí, pero de hecho, es lo que conservo del camino. porque Pedro estaba enamorado de una chica, ¿sí? Pero no, Completamente. completamente enamorado. Se iba a mudar para Brasil, una brasileña, ¿ah? Era Era una brasileño brasileña. de Sí, vuestra tierra. Sí, estaba muy enamorado. sí. Pero lo que fue más importante para vosotros en el camino. Sí, bueno, para mí el camino fueron varias cosas. Al conocer a esta chica, que se llama Raquel, fue algo que ocurrió a mitad de camino y que duró hasta el final, hasta Santiago, vamos, hasta Santiago. Eso fue algo muy bonito que viví, pero fueron más cosas, claro. Y bueno, experimenté también cosas de las que habéis hablado vosotras, como por ejemplo, me ha hecho mucha gracia cuando hablasteis del tema de la mochila, ¿Sí? el tema del exceso de peso. Porque Sí, tuviste que tirar sí, las cosas yo, también. mira, recuerdo el día justo anterior a salir hacia Galicia, porque yo vivo en Madrid, como sabéis, pues el día anterior de salir hacia Galicia, eh, llené la mochila. Pero empezaste el camino en Galicia. No, no, yo el camino lo hice desde Francia hasta Finisterre. Ah, Lo hice sí, sí, esté en ese completo, momento sí, yo no estaba trabajando y tenía tiempo y lo hice sí, entero. Eso sí. fue uno de mis objetivos. San Jean de Porte, ¿cómo habla la primera ciudad en Francia? Es en San Joan de Pied-de-Port. Sí, justo es la etapa que acaba en Roncesvalles, Sí, que para mucha gente Roncesvalles es la primera, es el primer sí, sitio. Roncesvalles, sí, Porque sí, sí. de Francia a Roncesvalles es una etapa muy dura, muy dura. Y entonces mucha Sí, gente, son los Pirineos, ¿ah? claro, y como todavía estás fresco, todavía estás tierno, pues es dura de hacer, porque, vamos, yo de hecho la hice y llegué a Roncesvalles ya con ampollas en los pies. O sea, Sí, que me sí. estrené así. Só para ampolha em los pés são bolhas nos pés. Isso nos Voy a... acompanha, bolhas nos pés. Só para talvez alguém não fale o espanhol, alguma palavra às vezes é muito diferente. Mm, E até isso a gente tem que aprender. Hasta esto temos que aprender com como caminhar com as bolhas. sí, Como se sí. diz em castelhano? Não me... Ampollas. Ampollas. Ampolhas. Sí, 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 muy bien. sí. Y ¿Qué de hecho, más? bueno, lo que os iba a contar de la mochila es que yo el primer día, o sea, justo antes de ir al camino, puse todas las cosas en la mochila y cuando me la puse a los hombros, eso pesaba muchísimo. Y yo pensé, digo, no puedo ir con esto, no puedo ir con esto. Voy a desarmar completamente la mochila, voy a vaciarla y voy a volver a meter las cosas una por una y solamente las imprescindibles. Solo las que Sí. sean absolutamente necesarias. Bueno, pues volví a montar la mochila y volví a meter todo, porque todo me parecía imprescindible. O sea, Cris, le ¿eh? presento Cris, es lo mismo con Cris. Le Todo, pasó todo. lo mismo. Es eso, tenía esa idea de que muchas cosas que realmente eran imprescindibles para poder hacerlo. ¿Qué pasó? Que cuando llevaba 2 o 3 días en el camino ya tenía los pies deshechos. Claro, tuve que parar un día en un albergue, 2 días consecutivos para curarme las ampollas y poder continuar. En Sí, cuanto que me curé, fui directo a una oficina de correos y empecé a llevar cosas, mandar cosas para casa que ya no me parecían tan importantes. sí, es esto mismo. Es esto mismo. Cris la tiró. É. No, no, Claro. no, no envió para Brasil.
yo debía ser más materialista, las envié a casa. Estaba más cercano, ¿ah? Pero eso ya fue una lección, porque todas esas cosas que envié a casa realmente no las necesité en ningún momento. Pude perfectamente hacer el camino con lo que dejé. Y quité muchas cosas, muchas de las que pensaba que eran imprescindibles. Esa es Sí. una de las cosas que me llamó mucho la atención. Y los amigos peregrinos, las cenas, ¿ah? Es muy, muy gostoso, ¿ah? Sí, sí, sí. Además, yo creo que una de las cosas más importantes de ir al Camino de Santiago es ir con una mente completamente limpia, por decirlo de alguna manera. Eh, Como todo lo que tú eres, todo lo que es tu vida, tu trabajo, la gente a la que conoces, todo eso lo dejas de alguna manera atrás. Y entonces vas como desnudo, por decirlo de alguna manera. Y Sí, yo la sensación que tuve allí es que el resto del mundo iba igual. O sea, la gente va como desnuda al camino y conoces a las personas en muy poquito tiempo, conoces a las personas muy bien, o sea, a niveles que en la vida normal es es imposible incluso verdad. en mucho tiempo. Es verdad esto, porque las personas, yo creo que nos muestran lo mejor y lo peor, ¿sí? Sí, Entonces, como exacto. te ayudan o no, se queda solo. Lo mejor y lo peor, yo creo que es muy fácil de entender, ¿eh? Claro, claro. ¿Qué más, Pedro? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿Hay otro? a mí otra cosa que me hizo reflexionar mucho durante el camino fue eh, el tema de las personas, o sea, yo iba solo, yo el camino lo iba solo en un principio, y vas conociendo muchas personas, pero que van como a distintos ritmos, van como a distintas Sí, velocidades. Y es claro, verdad. eso hace que hay personas que a lo mejor se cruzan en tu camino y coinciden contigo un día o o unas horas. Y personas a que a lo mejor te caen muy bien o te gusta mucho su compañía, pero ellas llevan un ritmo, tienen un objetivo y a lo mejor simplemente por el hecho de ir más deprisa ya no las Es vuelves a ver verdad. en todo el camino. Sí, Y, sí, y entonces la sensación es como una continua pérdida. Es como te cruzas con personas a las que te puedes llegar a sentir unido por un momento o por unos días y luego tienes que aceptar que esas personas a lo mejor ese era el papel que tenían ahí y luego ya siguen su camino y ya no vuelves a verlas es y verdad. simplemente tienes que aceptar esa pérdida de alguna manera. Todo se Sí, vive como con y mucha... no había las redes sociales, ¿eh? No había el teléfono, el móvil, no había nada. Sí, No en como ahora, desde 2009. luego. No había. Não. Yo entré en Facebook en 2011, Claro, claro. ¿sí? Sí, sí. Había teléfonos, o sea, yo llevaba mi teléfono móvil, pero no tenía ni WhatsApp, ni Facebook, ni redes sociales de Sí, ningún tipo. Si lo usabas era para llamar a tu familia y decir, oye, que sigo vivo. Y ya es está. verdad. Ay, qué delicia. Nuestro tiempo está acabando, temos 2 minutos. Cris, fala alguma coisa aí para a gente fechar, né? E depois qualquer coisa a gente marca. Pessoal, vocês gostaram? Eu quero saber, enquanto a gente se despede aqui e fala mais alguma coisa, alguma última pergunta para mim, para Cris, para o Pedro. E eu quero saber se vocês gostaram da live, se ajudou aí vocês em algumas reflexões. E Cris, então se despede aí, fala aí que você... Uma mensagem final, Eu um acho aprendizado, sei lá. que Chicago é uma viagem que você faz, que ela muda a sua vida, mesmo que você vá para isso. E foi uma das maiores experiências da minha vida. Eu não voltei a mesma pessoa. E agradeço, né, ter podido fazer com você, que foi minha companheira, ter conhecido o Pedro até hoje, né, Pedro? A gente conversa. E incrível que pareça, quem conectou você e o Pedro fui eu, né? Foi um dia, né, Pedro, que a Adriana falou, liga pro Pedro, manda uma mensagem pro Pedro. Isso faz... Sí, sí. Porque os dois estavam sofrendo de amor do caminho. Eu falei, gente, eu tô aqui no meio,
E eu não vim, eu não sofri de amor no caminho. Os dois se namoraram no caminho. E eu falei, você precisa chorar as mágoas com Pedro, Pedro precisa chorar com a Cris. Aí eu coloquei eles em contato. Y desde entonces somos amigos, sí, sí. Sí, sí, y se habla mucho más de que yo y tú, ¿sí? Sí, sí, Cris y yo hemos hablado bastante más, sí, sí, es verdad. Sí, qué Supongo, bueno. supongo que porque teníamos eso en común. Sí. El Pedro, sufrimiento, el sufrimiento. sí, la dolor del amor. Ah, Enamorou-se por uma brasileña, porque ah, nós outras brasileñas somos tudo de bueno y peligrosas. e peligrosas, sí. Le hace sofrer. Sí. Pedro, uma mensagem para as pessoas sobre o caminho. Bueno, yo creo que es algo que si tienes la oportunidad de hacerlo alguna vez en tu vida, no deberías perdértelo. Es algo, es una experiencia para mí, desde luego ha sido a día de hoy y ya hace, ¿cuánto hace? ¿11 años? ¿O 12 años casi? 2009, sí, hace Octubre del 12 2009, años. va Outubro a ser de, 12 sí. años. Para mí a día de hoy es la experiencia más bonita. No, no lo digo ya por haber conocido allí a Raquel, lo digo por todo el conjunto de cosas que allí viví. Y para Sí. mí a día de hoy es la mejor experiencia que he tenido en mi vida personalmente. Sí. Muito bem. E eu conheci o Nepal por causa do Pedro. Então, estava falando com Pedro, ele me dijo, tienes que conocer Nepal. ¿Te Ajá. acuerdas de esto? ¿Y al Y final ha ya sido? fui 2 veces. Anda. Sí, Qué me bueno, qué enamoré por bueno. Nepal. Sí. Ah, es que claro, yo justo, esto fue en octubre del 2009, pues en abril del 2010 yo estuve en Nepal y luego como hablaba con vosotras dos, pues sería que te lo Sí, dije, te hablé sí. de aquello. E eu estuve em um monastério, Copan Monastério, e eu estuve allá. Donde estuve yo. Sí, sí, no, lo mismo, tú me dijiste. Claro, Muy bien, fuiste al mismo sí, monasterio por eso, muy bien. No me sí. acordaba, no me acordaba. Gente, muito bem. Adorei ter vocês aqui. Cris, obrigada por essa live. Eu quero... Amei. Nunca imaginei que você fosse querer fazer uma live, sinceramente. E eu amei fazer essa live com você. Pedro, muito gusto tenerte aqui. Sí. Igualmente veros en directo a las dos muy bueno y compartir con vosotras, me ha encantado. Ai, muitas graças. E, pessoal, olha, eu vou tentar tirar o comentário, peraí, só para desativar comentário. Alguém pode tirar uma foto da gente? Aí quem estiver assistindo, depois me manda no meu WhatsApp. Gente, manda uma fotinho, faz uma pose assim, sei lá, a pose que vocês quiserem. Pedro, hace uma posição para sacar uma foto, sim? Cris também. E me enviem por WhatsApp, vale? Cris, amei. Amiga, você é amiga de vida, não só de caminho. Quantas perrengues a gente já passou, quantas dores que a gente já compartilhou. Continuamos bicudas, continuamos cada uma com esse jeito forte, mas firme e forte aqui na nossa amizade. Verdade. E Pedro, uma delícia estar aqui com você. Uma delícia ter conversado e te visto, né? Porque eu não te vejo desde que eu estive em Madrid de novo, né? Que ano que foi? Sí, que vinisteis las dos a Madrid con unas amigas. Sí, sí. Hace no lo sé cuánto tiempo. Que Pues eu não lembro que 5 viagem. años, 5 años 5 o así. años, sí, yo creo que sí. No. Por ahí, sí. Sí, porque 2 son de pandemia. Claro, Cris, es que estos 2 han pasado también. Sí. Muy bien, Parece muchas gracias. Parece que no, pero han pasado también. Sí. Muchas gracias. Cris, obrigada. Pedro, obrigada. Gente, obrigada. Vou voltar aos comentários. Se vocês tiverem uma última pergunta, deixa eu só ver se alguém colocou mais alguma coisa. Mandaram beijos, mandaram palminhas. Não vejo a hora de fazer esse caminho também. A Paty Calhardi.
A Lília, com banheiros melhores, Cris. Não, a graça é você viver a experiência do albergue, né? Não que você não possa ficar numa casa rural um dia ou outro, a gente ficou um dia numa casa rural muito confortável, mas a experiência do albergue, dos perrengues do banheiro, de dormir com 60 pessoas num quarto, de sentar numa mesa de jantar, uma verdadeira Torre de Babel, cada um falando uma língua, a gente buscando se entender, alemão, espanhol, português, japonês, e a gente tem muitas histórias. E só aqui, ó, quem quiser saber das histórias mesmo, Pedro, sabe o que Lu escrevia? Quem quiser saber, manda um direct. Aqui tem todas as histórias que a gente não pode contar aqui. Um beijo. Beijos. Vale, gente, muy bien. Muchos besos. Un abrazo muy fuerte desde España. A Outro todos. de Brasil. Beijo. Hasta luego. Adiós.